Olá, amigos. Graças a Deus estamos juntos para mais uma vez meditarmos na palavra de Deus. Porque nem só de pão vive o homem, mas da palavra que sai da boca de Deus. Vamos iniciar a leitura do texto em 1 Samuel, capítulo 17, o verso, para iniciarmos, é o 33. Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá à peleja contra os filisteus. Porém Saul disse a Davi: contra o filisteu não poderá ir para pelejar, porém depois tu és ainda moço e ele guerreiro desde a sua mocidade. Respondeu Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão e um urso, e tomou um cordeiro do rebanho. E eu saí após ele, e o feri, e livrei o cordeiro da sua boca, levantando-se contra ele, contra mim, agarrei-o pela barba, e o feri e o matei. O teu servo matou tanto o leão como o urso. Esse incircunciso filisteu gigante será como deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou da garra do leão e do urso. Ele me livrará das mãos desse filisteu. E então disse Saul a Davi: vai-te, e o Senhor seja contigo. Saul vestiu a Davi de uma armadura e lhe pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. Davi cingiu-se a espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais havia usado essa armadura. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isto, pois nunca a usei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Tomou, pois, o seu cajado da mão e escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro. Esse versículo 40 está em 1 Samuel, capítulo 17, verso 40. Vamos falar sobre essas 5 pedras. Tomou o seu cajado da mão, escolheu, tomou o seu cajado, pegou o cajado, né? E na mão, escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro e as pôs no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão, e lançando a mão da sua funda, foi-se chegando ao filisteu. Então lemos a primeira parte. Davi entre seus 5 irmãos foi escolhida o rei pelo profeta Samuel, e agora os irmãos estavam na guerra com os filisteus, e seu pai mandou, como foi lido o texto, ele levar suprimentos, né, para os irmãos na guerra. Chegando lá, ele viu o filisteu afrontando os exércitos e se pôs a lutar. Se ofereceu, né? Que ninguém queria lutar contra aquele gigante, que é muito alto, né? E chamado Golias, que tinha 24 dedos. Agora, vamos ler mais um texto, né? Mais um texto, com a graça de Deus. Nós lemos o texto até o versículo 40. Vamos ler agora, verso 41 até o 51. O filisteu também se vinha chegando a Davi e ao seu escudeiro e adiante dele. Olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou enquanto era moço, ruivo e de boa aparência. Disse o filisteu a Davi: sou eu algum cão para vires a mim com pau? E pelos seus dedos
amaldiçoou o filisteu a Davi. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas feras do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim, tu vens contra mim com espada e com lança e com um escudo. Eu, porém, sou contra ti, vou contra ti, em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tu tens aprontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, lançar-te-ei, ferir-te-ei e tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada e nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas nossas mãos. Sucedeu que, dispondo-se o filisteu a encontrar-se com Davi, este apressou-se e, deixando as suas fileiras, correu de encontro ao filisteu. Davi meteu a mão no alforje e tomou dali uma pedra, e com a funda lhe atirou e feriu ao filisteu na testa, e a pedra, encravando-se na testa, ele caiu, e com o rosto em terra. Assim prevaleceu Davi contra o filisteu, com uma funda e uma pedra, e o feriu e o matou, porém, não havia espada na mão de Davi. Pelo que correu Davi, e lançando-se sobre o filisteu, tomou-lhe a espada e, desembainhando-a, o matou, cortando-lhe com ela a cabeça. Vendo os filisteus que era morto seu herói, fugiram. Então os homens de Israel e Judá se levantaram e jubilaram, e perseguiram os filisteus até Gate, até as portas de Ecrón. E caíram os filisteus feridos pelo caminho, de Saraim, pelo caminho de Saraim, até Gate e até Ecrón. Nós terminamos a leitura nesse texto até o versículo 53. Graças a Deus que nós estamos lendo o texto, fala como o gigante foi enfrentar Davi, todo com seu armamento, né? Com o aparato, seu armamento, sua armadura de guerra, e Davi com 5 pedras. Aqui está a questão: por que Davi escolheu 5 pedras? Uma das razões que no tempo de Davi havia mais 5 gigantes, da família dos gigantes. Nós vamos falar um pouco sobre isso. E Davi escolheu 5 pedras, que nós queremos dizer que cada pedra representava um gigante a ser vencido. Graças a Deus. Davi venceu o primeiro gigante, e os demais gigantes foram vencidos por ele e pelos seus parceiros. O segundo gigante a ser vencido, né, com a graça de Deus, foi, além do primeiro, que é o Golias, o segundo foi Isbi-Bonete, segundo gigante a ser vencido. O terceiro gigante foi Sibecai. Também foi o terceiro gigante vencido pelos companheiros de Davi. E o terceiro, o segundo e o terceiro. O quarto gigante, chamado Elanã, com a graça de Deus, também foi vencido por um parceiro de Davi. E o último gigante, o quinto gigante, que continha 6 dedos em cada mão. Cada pé, cada mão, continha 6 dedos. Chamado também de 6 dedos, então, na nossa denominação. Então, Davi e seus parceiros venceram 5 gigantes. Esses gigantes representam na nossa interpretação
todos nós temos 5 gigantes a serem vencidos. Pode ter curiosidade. Não é o gigante no sentido da palavra, o gigante da palavra, mas o gigante simbólico. E nós vamos provar que cada um desses gigantes são gigantes mesmo para serem vencidos. Um dos primeiros gigantes, nós podemos dizer o seguinte, é a visão. A nossa visão. O segundo gigante é a audição, ouvir. Segundo o gigante. O terceiro gigante é o tato. É o tato. É o contato ou o tato. O quarto gigante é a fala, né? A pronúncia, a fala. E o quinto gigante podemos considerar o olfato. São gigantes a serem vencidos. Nós vamos provar que, por exemplo, logo no começo da criação do mundo, nós sabemos, né, no livro de Gênesis, fala, não vou ler todos os textos agora para não tomar demais o tempo, senão não comporta a mensagem. Então, Deus criou Adão e Eva, e os colocou no jardim do Éden para os cuidar dele, para cuidar do jardim. O jardim do Éden. E Deus a ele é uma ordem. De toda árvore que há no jardim podeis comer, menos da árvore do bem e do mal. Né? Então lá no jardim tinha a árvore do conhecimento, e a árvore da vida, e a árvore do conhecimento, do bem e do mal, que eu chamo de árvore da morte. Mas Adão e Eva, enganados pela serpente, não obedeceram a Deus. Não obedeceram a Deus. Aqui comporta outra mensagem para outra ocasião, que Deus criou Adão com o princípio de ser vivo, de ser filho. Que Deus queria dar a Adão a vida eterna. Se ele tivesse comido a árvore da vida, que é Jesus, nós sabemos, ele teria herdado a vida eterna. Ele nasceu virgem. Se ele decide comer da árvore da vida, ele seria eterno. Mas enganado, quis ser independente, enganado pela serpente, quis ser independente e se tornar Deus por conta própria. Quis se tornar independente de Deus, né? Não quis aceitar Deus como patrão, como Senhor, obedecer a Deus, mas ser independente. Ele quis vencer por conta própria. Aí a terra foi amaldiçoada, ele caiu na carne e aconteceu que nós herdamos tudo isso. Então Adão foi o primeiro a fracassar diante do sentido. Por quê? A Bíblia diz que Eva olhou para a árvore, né, está em Gênesis, né, e viu que ela era agradável e tinha bons frutos. Primeiro pecado, a visão. Olhou para a árvore, né, que Deus proibiu, a árvore do conhecimento do bem e do mal, e ela se agradou da árvore, enganada, foi atraída e comeu da árvore, deu Adão, e a terra foi amaldiçoada por causa da desobediência de Adão. Porque Adão desobedeceu, foi enganado. Ele não quis ter Deus como patrão. Fala patrão, que todo empregado conhece o patrão, né? Uma graça de Deus, que é o seu Senhor. Né? Mas Adão não quis aceitar Deus como Senhor da sua vida. Quis ser Deus, se tornou independente. Fracassou, perdeu a imortalidade, perdeu a vida eterna, caiu na carne e até foi amaldiçoada e só ficou no nível que nós conhecemos hoje desse nosso planeta aqui terreno, né? Com a graça de Deus. Então, o primeiro pecado é a visão. O segundo pecado é a audição. Nós sabemos que, com a graça de Deus, irmão, tanto a audição como o tato, por exemplo, o terceiro pecado é o tato, Jacó e Esaú tinha a primogenitura. E Jacó, querendo pegar a primogenitura, se despassou sem Esaú, foi ter com seu pai, para resumir a leitura, tudo está na palavra de Deus, pode ser encontrada, né? Com a graça de Deus, aí no livro de Gênesis, aleluia, Deus olha aí. Então, Isaac seu pai Isaac já era avançado em idade, e apalpou a mão de Jacó, que era peluda, e o tato, o cheiro, né, o olfato também, e reconheceu que ali seria o Esaú, e não era, foi enganado por Jacó, né, como nós sabemos.
e deu a primogenitura da bênção da primogenitura para Jacó. Quando Esaú soube, se arrependeu, mas não teve mais como recuperar a sua primogenitura e a sua bênção. Então, Jacó, resumindo, Adão, Jacó, Esaú, com a graça de Deus, todos foram influenciados por quê? Pelos nossos 5 sentidos, que é a visão, a audição, ouvir, o tato, e também a fala, que é muito importante, e o olfato. Esses são 5 gigantes que nós temos que superar. Que Deus disse a Adão, não coma da árvore do bem e do mal. Não falou, mas subentendido, coma da árvore da vida. Aí ele teria sido um Adão espiritual. Mas ele comeu da árvore da vida e caiu na carne. Ele reconheceu que estava na carne. Deus teve que fazer roupas para ele, para cobrir a sua carne, que ficaram nus, tiveram vergonha um do outro. E Deus então construiu roupas para ele, se vestirem. E a terra foi amaldiçoada. Hoje, a Deus que quer recuperar aquele que crê no seu nome, em João, capítulo 1, a Bíblia fala que Jesus veio para os seus, e os seus não o receberam, mas a todos quantos receberem, dá o poder de se tornar filho de Deus. A saber, quem recebe Jesus dá o poder de você se tornar filho. E como filho, herdar os dons de Deus e viver em espírito, não pelo que vê, mas pelo que entende. Davi, por exemplo, ignorou os insultos do gigante. Enquanto Israel olhava para o tamanho do gigante, ficaram com medo. Davi usou para o tamanho de Deus e a insignificância do gigante. E pela fé que ele tinha sido ungido, ele recebeu o Espírito Santo, a unção de Jesus sobre ele. Em espírito ele foi enfrentar o gigante por fé. E por fé ele venceu o gigante com 5 pedras. Não só o seu gigante, mas os outros 4 gigantes. Assim, ele venceu junto com seus parceiros os 5 gigantes. Assim somos nós, irmão. Nós que nascemos de novo na igreja, justamente com essa irmandade cristã, nascida não da carne, mas do Espírito, como disse Jesus, quem nasce da carne é carne, mas quem nasce do Espírito é Espírito. Necessário é nascer de novo. Então nós nascemos da carne de Adão, mas tem que nascer do Espírito e crescer em Espírito. E como Espírito, Filho de Deus, Deus nos capacita a sermos vencedores. Vamos vencer os nossos 5 gigantes. Já está de nossos pés, Jesus venceu, nós estamos vencendo em Cristo Jesus. Aleluia. A guerra é grande, a igreja é perseguida, mas não será destruída, jamais. Pelo contrário, ela vai se levantar e Jesus vai voltar para buscar o seu povo, que vai reinar com ele na glória. E viva Jesus! E até a nossa próxima oportunidade.